Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, minhas irmãs, começando aqui nossa 7ª aula de introdução ao Antigo Testamento 1. Já oramos como é costume. Mais uma vez, boa noite, graça e paz. Boa noite, graça e paz. Graça e paz. Boa noite, graça e paz. É uma alegria estar aqui com vocês, tratando desse tema tão maravilhoso, que é o Antigo Testamento, né, a introdução ou panorama. E hoje, nossa 7ª aula, a gente vai hoje dar sequência. Estaremos trabalhando nos livros de Josué, Juízes e Ruth. E, se der tempo, a gente já começa um pouco aqui em primeiro livro de Samuel, tá bom? Mas eu não sei se vai dar tempo, porque tem tanta informação boa, né? Quero lembrar que nós estamos trabalhando aqui nesse livro-texto, que é do Archer Júnior, Panorama do Antigo Testamento, e os slides de hoje que vocês estarão vendo serão usados aqui no livro do Ellison, tá bom? Esse material que a gente vai estar utilizando aqui, juntamente com os slides do professor Fabiano. No entanto, eu já passei para vocês esses materiais, mas hoje a gente vai estar utilizando aqui os slides criados pela inteligência artificial Notebook LM, que tem nos enriquecido muito, né, com essa inteligência artificial, tá bom? Quero lembrar que as nossas aulas são gravadas, para que os irmãos possam reutilizar esse material. Gravamos também para aqueles que desejarem fazer o nosso curso em EAD, essas aulas serão parte do currículo, e gravamos também para abençoar o maior número de pessoas. Se houver alguém interessado em estudar conosco, nos finais aqui dos vídeos, nas descrições, tem os nossos e-mails. Entre em contato conosco, ou se não, pelo meu direct do Instagram, tá bom? Então, meus irmãos, antes de irmos, né, aqui para o material, eu quero ler um texto bíblico, fazendo um breve comentário, e logo na sequência eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se vocês têm alguma dúvida do Pentateuco, ou daquele último slide que mostramos para vocês sobre a introdução, né, dessa parte chamada dos livros históricos, porque trabalhamos sobre o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros de Moisés, e na última aula passada nós falamos sobre a introdução dos livros históricos, e eu mostrei aqui para vocês o material. Então, eu gostaria de saber se vocês ficaram com alguma dúvida, mas como eu disse, então vamos ler um texto bíblico. Quero fazer um breve comentário aqui de um texto que está no livro de Josué, capítulo de número 1, versículo de número 8, ou o irmão ou a irmã desejar, leia para nós aqui, Josué 1, 8. Pode ler para nós. Vou ler aqui. Por favor. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Desculpa. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém. Aqui é uma síntese, né, de uma palavra muito linda dada por Deus ao grande líder Josué, falando para que ele meditasse na palavra de Deus, cumprisse a palavra de Deus, ensinasse a palavra de Deus a todo o povo, e naturalmente Deus prosperaria os caminhos, tanto de Josué, quanto de todo o povo de Deus. E a gente vê que Josué realmente foi esse líder que cumpriu com esse mandamento. E eu quero deixar esse texto aqui para vocês, porque, irmãos, saibam disso. Isso é uma verdade espiritual. Todo mundo que é zeloso com a palavra de Deus, que ama a palavra de Deus, que ensina a palavra de Deus, que vive a palavra de Deus, no tempo de Deus colherá os frutos. Na semelhança daquilo que o salmista diz, que nós que somos bem-aventurados somos como árvores plantadas junto ao ribeiro. No tempo certo, dá o fruto. E mesmo que hajam estiagens, secas, frio, nossas raízes estão sendo nutridas.
por Deus, pelas águas da vida, e no tempo de Deus vamos frutificar tudo que Ele deixou para nós. E aqui é uma verdade que acompanha o povo de Deus para sempre. Podem ver que desde quando Adão e Eva deixaram o paraíso, ali o Senhor já preparou meios para eles, para que eles voltassem a ter comunhão com Deus. A gente vai ver isso em toda a revelação bíblica. Dos dias de Noé, a mesma coisa. Noé preservou a palavra de Deus. Deus prosperou os caminhos dele. Depois nós vemos Deus separando Abraão. Abraão ouviu a palavra de Deus. Deus prosperou o caminho dele. Fechou, Gatão. Já tá no grupo lá. Deus, Bora pra cima. Deus abençoou a vida, né, de Abraão, prosperando. Deus prosperou em todos os patriarcas. Deus acertou os ponteiros daqueles que viviam erradamente. E agora, com Moisés, Deus trouxe, livrou o povo do Egito, trouxe ao deserto, preparou o povo para conquistem a terra. Então, guardem isso, irmãos, porque Josué aqui, ele recebeu essa incumbência. Esse texto ele é muito verdadeiro. Toda vez que a gente guarda a palavra de Deus, a gente pratica a palavra de Deus, as nossas motivações são corretas. Deus é quem autentica na nossa vida as bênçãos dele. E eu amo de sempre dizer isso na igreja, que não é o pastor e não é a igreja, não é a denominação quem abençoa os irmãos. Quem faz isso na vida dos irmãos é Deus. Por isso que eu ensino muito sobre essa questão da motivação correta. Mesmo que um irmão ou uma irmã não me agrade tanto no seu comportamento, na sua atitude, ou naquilo que eu acho ser certo, que de repente a gente pode estar errado, mas se essa pessoa estiver agradando Deus, a bênção de Deus virá de Deus para ela, não daquilo que eu penso. E outrora também o inverso a isso é verdadeiro. Muitas pessoas até me agradam, até me alegram, mas fazem a obra de Deus, eu diria, apenas ali na igreja para que os outros vejam, ou quem sabe para que eu veja. Né? Mas a motivação não é correta. E a bênção de Deus não vai chegar naquela pessoa. Mesmo que eu deseje que a bênção de Deus vá até ela, não vai ir. Porque, meus irmãos, aqui é uma relação muito íntima e pessoal. Do servo de Deus com Deus, e da igreja de Deus e do povo de Deus com Deus. Lembrem disso, né? Aquilo que é individual, Deus separa individualmente para nós. Aquilo que é coletivo, também Deus separa de forma coletiva para todos nós. E para eu fechar aqui esse pensamento, porque na última aula eu trabalhei bastante sobre a geração de Moisés e a geração de Josué, e eu até intitulei que a geração de Moisés foi uma geração que morre no deserto, e a geração de Josué é uma geração de conquista. Mas lembram, Moisés foi um homem de conquista. Arão foi um homem de conquista. Miriam foi um homem de conquista. Moisés foi o pastor de uma geração que morre no deserto, mas ele também foi pastor de uma geração que nasce para conquistar a terra. Só que não foi Moisés quem teve esse privilégio de conquistar a terra. Por quê? Porque, como sabemos, ele pecou. Percebam, a bênção de Moisés, que Deus tinha dado para ele, foi para ele, porque ele era fiel. O castigo do povo foi para o povo, porque o povo era infiel. Percebam, né? Eu posso estar sendo abençoado e alguns perto de mim, ou quem sabe na minha comunidade, não está sendo abençoado. Agora, olha que interessante. Deus, ele não mistura as coisas, né? Não mistura. Ele não transferiu a bênção de Moisés para o povo rebelde e nem o castigo do povo rebelde para Moisés, né? Deus é justo. Deus é justo. Agora, Moisés padeceu com a desobediência do povo. Curioso, não? Por quê? Porque Moisés e o povo de Israel fazia parte de um coletivo. Moisés não era maior do que o povo, nem o povo maior que Moisés. Todos eram um em Deus. Mas já que esse povo precisou perecer, Moisés pereceu com eles. Agora eu pergunto, ele pereceu também no pecado do povo? Não. Moisés, como eu disse na última aula, não ficava precisando olhar para a serpente de bronze, porque ele era consagrado e cheio do Espírito, tá bom? Então, guardem isso, né? Nós somos de uma igreja. A bênção de Deus para a nossa vida, por aquilo que nós fizemos e agradamos a Deus, e por aquilo que fizemos de fidelidade a Deus, nós desfrutaremos.
Se a nossa comunidade está fazendo as mesmas coisas, elas vão desfrutar. Mas pode ser que, de repente, um irmão esteja na desobediência e a comunidade na obediência, ou vice-versa. Alguns irmãos na obediência e vários outros na desobediência. Então, muitas vezes, a gente vai ver esse padrão se repetindo ao longo de toda a palavra de Deus, tá bom? Porque é o nosso compromisso com Deus, né? Por isso que a gente tem que guardar a palavra de Deus e o Senhor nos prosperará, tá bom? E último detalhe aqui, esse é um capítulo muito lindo, né? Deus falando com Josué, Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, esforça-te, tem bom ânimo, tem coragem, não é? Só para você ter uma ideia aqui, meus irmãos, eu deduzo, tá? Que Josué, nesse episódio, estava morrendo de medo. Porque Deus não falaria para ele, esforce-te, tenha bom ânimo, ser forte e corajoso, para um homem que está vivendo isso. Eu acredito que ele estava dentro dele com aquele medo. Senhor, eu não sou tão sábio que nem Moisés era. Senhor, eu não tenho experiências espirituais como Moisés teve. Senhor, eu não subi no Sinai 2 vezes. Eu não fui o canal que ouviu Deus e viu as pragas no Egito. Eu não fui o canal que tocou ali com o cajado nas águas do Mar Vermelho. Senhor, logo eu. E aí vem Deus e diz, esforça-te, eu serei contigo, tenha bom ânimo, não tenha medo. Quando nós estamos com muito medo, eu não sei se você já passou por uma experiência dessa, nossa perna treme, né? Alguém já disse que os joelhos batem palma, né? A perninha treme e o joelho bate palma. Eu acredito aqui, irmãos, que esse discípulo de Moisés, esse príncipe de Israel, ele estava com tanto medo que seus joelhos deveriam estar batendo palma. E se o povo não me obedecer, Senhor? Eu não sou levita. Mas aí vem Deus e fala, fique tranquilo, é você. Você é o meu eleito, você é o meu preparado. Pode ir. E aqui é o grande momento, porque realmente ele foi um líder de conquista. Curioso, ele era discípulo de Moisés, e ele se tornou uma das pessoas mais célebres no Velho Testamento. Porque ele era discípulo fiel de Moisés, e agora ele se torna um líder conquistador. Que ele crava a estaca da vitória e conquista Canaã. A promessa de Deus em Abraão agora é concretizada na vida de Josué. Glória a Deus. Pensem, irmãos, olha só. Ele vai agora ser o canal de Deus, pelo qual a promessa de Abraão se cumpre nessa linhagem, nesse povo. Talvez você diga assim, mas pastor, Deus já não tinha dado Canaã para Abraão? Quando a gente lê Hebreus, irmãos, não. Deus deu sim pela fé, e Abraão se apropriou pela fé. Mas Abraão, para ter enterrado sua própria esposa, teve que ter comprado uma terra. Ora, uma terra não era dele? Era. Mas a Bíblia diz que ele não herda nem o tamanho do pedaço de um pé, um palmo. Como assim, pastor? Mas ele não recebe a promessa? Ele recebe pela fé. E ele olha que aquela terra era dele, mas ele não desfruta dela como conquistar, algo que ele conquistou. Mas pela fé, ele já viu o que a Bíblia diz em Hebreus. Ele vê pela fé, ele já se apropria daquilo. Ele olha para o futuro. Mas a promessa agora da conquista se dá com quem? Com esse servo Josué. Josué é o líder da conquista. Tá bom, meus irmãos? E para eu fechar aqui, eu mandei no grupo hoje, inclusive, né? Pela bondade do Pai, durante algum tempo da minha vida, eu sempre gostei muito de refletir sobre Josué, sabe, irmãos? E eu tenho, assim, um carinho muito grande por esse grande líder, né? E eu queria até indicar aqui para vocês, na página da nossa igreja, nós temos, aqui deixa eu mostrar, né? Página da nossa igreja, aqui, rapidinho, aqui é a página da nossa igreja, Igreja Batista Missionária. Nos vídeos, eu tenho uma mensagem, né? Aqui, ó, em alta. A minha mensagem de Josué. É a mensagem mais acessada, né, da nossa playlist da igreja.
E eu tenho um carinho muito grande por Josué, e também, durante a pandemia, deixa eu mostrar mais outra coisa aqui para vocês. Olha só, eu preguei bastante sobre Josué. E dentro das minhas playlists, podcast, eu tenho uma série que eu dedico aqui a Josué. Josué em Canaã, né? Então, assim, eu gostaria que vocês que quisessem saber mais, né, assistissem essa playlist. Durante a pandemia, eu prego sobre o livro todinho de Josué, capítulo a capítulo. Foi, assim, um momento muito, muito, muito edificante para nós. E um dia eu pretendo que tudo isso vire livros, né? E essas mensagens aqui, elas estão apenas em áudio, elas estão também aqui na minha página pessoal do YouTube, mas elas estão também na página do Spotify, tá? Dá para você ver o vídeo organizado, tá bom? Então, meus irmãos, vamos lá, vamos para a matéria. E voltando aqui para o material, né, da introdução, alguma dúvida, meus irmãos, sobre essa porção? Introdução aos livros históricos. Querem compartilhar, querem fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida? Ó, nós falamos sobre os livros históricos, né? Agora a gente vai estar entrando sobre os livros históricos. Aliás, voltando aqui rapidamente. Alguma dúvida sobre o Pentateuco? Foi tudo tranquilo? Deu para entender bem? Joia? Aí, na última aula passada, eu falei sobre os livros históricos. E os livros históricos, eles representam um período de praticamente 1000 anos, tá? De 1405 a 425, ou seja, uma jornada aproximadamente de 1000 anos. Então, nós estaremos falando sobre esses livros, né? Josué, Juízes, Samuel, Ruth, Reis, Crônicas, né? E aí a gente falou bastante na última aula sobre esse material, e então hoje a gente vai estar tratando, eu diria, exatamente sobre o livro de Josué, tá bom? E alguma dúvida sobre essa introdução da aula passada? Não? Então, joia. Então, já que não há nenhuma dúvida, vamos lá. Lembrando que vocês, meus irmãos, podem sempre, né, estar também tirando dúvidas, no nosso canal, né? No nosso canal do WhatsApp ou do Telegram, tá bom? Então, vamos lá. Diego, faça as honras para nós, filhote. Leia para nós o nosso slide, por gentileza. O livro de Josué, Risco e Vitórias da Fé, uma análise histórica e teológica da conquista de Canaã. Então, como eu tinha mencionado há pouco, meus irmãos, a beleza desse material é porque esse material aqui, ele é um material que vocês têm que se lembrar o seguinte, que é o livro onde o povo de Deus conquista, né, a terra prometida. Então, em outras palavras, é o momento em que eles chegam lá e eles realmente agora tomam posse da promessa de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Olha só que interessante essa pergunta. Isso daqui é legal. Ora, quem foi que libertou o povo de Deus do Egito e como foram as libertações? O que o povo de Deus precisou fazer para ser liberto do Egito? Vamos lá. Quem foi que libertou o povo de Deus do Egito? A gente sabe que Moisés foi o canal, juntamente com Arão, mas quem foi que libertou? Pastor, o libertador foi Deus, né? Exato, Deus. Não temos dúvida. E o povo de Deus, o que eles precisaram fazer? Eles precisaram pegar na espada? Não. Por que não? Vamos lá. Deus lutou através Deus que lutou contra os inimigos. Pastor, Tá. mas Tá. eles tiveram que fazer o sinal lá na porta lá, né? Sim, eles tiveram que fazer a lição de casa direitinho, né? Eles tiveram que se posicionar adequadamente, não foi? Sim. Mas aí, voltando. Mas quem foi que atuou poderosamente ali? Foi Deus. Eles só obedeciam o mandamento de Deus e
se colocavam, né? Deus dizia direita, todo mundo ia para a direita. Esquerda, todo mundo para a esquerda. Para, todo mundo parava. Avança. Não é assim? Foi assim? Foi? Ou seja, eles obedeceram. Mas quem atuou foi Deus. Agora, olha que lindo. Em Josué, agora para conquistar a terra. Por que Deus... olha que coisa, hein? Que dá uma mensagem linda, hein? Eu trabalho isso lá nas minhas mensagens de Josué, que eu falei para vocês há pouco. Né? Lembra que eu falei para vocês há pouco sobre as mensagens? Então, ali, olha só que coisa interessante, meus irmãos. Quando Deus usa agora, né, esses servos, para que eles sejam canais de bênção, agora, por que Deus chega para eles e fala, vai lá e conquista a terra? Por que Deus não foi aquele que realmente chegou lá e fez tudo por eles? O que vocês acham? Hã? Eles tinham que fazer alguma coisa, né, pastor? Deus capacitava eles para conquistar essa. Eles têm que fazer agora. Mas, legal, legal. Mas e lá no Egito, eles não tinham que fazer alguma coisa? Porque lá no Egito eles não pegaram espada, não foi? E não lutaram. Estão entendendo? Olha aí, é o agir de Deus, né? Perceba, irmãos, que em cada período Deus se revela de uma forma. Deus dá algumas diretrizes. Deus dá algumas instruções. Aquele povo que estava lá no deserto, ou melhor, que estava no Egito, Deus queria apenas que eles se aquietassem e vissem o livramento do Senhor. Aleluia. E viram, não foi? Mas vem cá. Eles estão lá no deserto por quê? Porque foram rebeldes. E eles tiveram que se aquietar e aprender com Deus, não foi? Como alguém já disse, para Deus livrá-los do Egito, Deus precisou de 10 pragas. Para Deus tirar o Egito do coração daquele povo, Deus precisou de 40 anos. Olha, frases lindas e máximas lindas, não? E essa geração que nasce no deserto, que viveu milagres, tá, meus irmãos? A geração do deserto vê milagre. A roupa não se acaba, a sandália não se acaba, o maná era presente a cada 6 dias da semana, a água que saía da rocha, a nuvem que os conduzia e protegia do calor, a coluna de fogo que os esquentava e os iluminava. Ou seja, essa geração que nasce no deserto também, ela viu milagres, mas não como a geração que sai do Egito. Agora, essa geração que nasce no deserto, que eu chamo de geração de conquista, Deus estava dando o último teste para eles. Porque agora eles precisariam pegar na espada. Agora eles precisariam lutar. Agora eles precisariam pelejar para poder possuir. Percebam, meus irmãos, como Eclesiastes 3 diz, há um tempo certo para cada coisa e uma coisa certa para cada tempo. Há uma hora certa para chorar, há um tempo certo para sorrir, há um tempo certo para amar, para aborrecer, há um tempo certo para viver, para morrer, há um tempo certo para tudo. E Deus, na sua revelação, deixa as coisas bem específicas. O povo de Josué precisou ser um povo de conquista, não apenas que visse Deus lutar por eles, mas que eles participassem. Estão entendendo? Vamos lá, meus irmãos. Quem cresceu aqui já com um certo conforto, sabe o que eu quero dizer. Muitas vezes, quando você nasce com uma certa regalia, você não dá tanto valor. Mas quem nasce com muita escassez, qualquer conquista é muito significativa. É ou não é? Quem já nasce com uma casa, 2, papai tem 10 casas de aluguel, tudo bem. Mas quem paga aluguel, conquista a sua primeira casa, sabe o quanto isso representa. Sabe, Deus estava querendo dar a esse povo que nasce no deserto agora um novo senso de conquista. E assim foi que aconteceu. Além do que, a gente vai ver aqui também um outro fator. Deus precisava de exercitar justiça sobre essa nação ímpia, que eram nações ímpias, que eram os cananeus. E muitas vezes, ou Deus atua sobre eles, sobre os povos que quer exercitar justiça, ou Deus envia os seus servos. E nesse caso, Israel
foi um instrumento de justiça para corrigir aquele povo. Tá bom? Então percebam que aqui são duas coisas. Uma questão pedagógica da conquista da terra, ou seja, vocês são os descendentes de Abraão, vocês conquistarão a terra. Mas assim como Abraão pagou um preço em me obedecer, crer na minha promessa e esperar e morrer na promessa, contemplando o futuro, mas não aproveitando desse futuro como deveria, já que vocês serão um povo que conquistarão, vocês desfrutarão, vocês comerão as uvas, as frutas, né? É a terra que mana leite e mel. Então, Deus é como se Deus estivesse dizendo, eu quero que essa fé de vocês tenha obras, tenha conquistas, para que vocês as valorizem, tá bom? Tudo bem até aí? Compreenderam? Interessante essa questão, não? Tá bom? Então, pode continuar para a gente, Diego, por gentileza, né? O nome, Josué. Diego? Tô aqui, pastor. Tô aqui. Pode ler para nós. Ficha técnica e autoria. Significado do nome, Josué. Salvação do Senhor ou Jesus. Grego. Autor, Josué. Provável. Testemunha ocular e líder militar. O final morte foi adicionado por um colaborador. Data: 1405 a 1375 a.C. Cobre 31 anos de liderança. Propósito: preservação histórica, registrar a conquista e demonstrar a fidelidade da aliança de Deus. Joia. Até o nome de Josué é providencial, viu, meus irmãos? Olha só que interessante. Esse era o nome de Josué desde sempre, irmãos? Como que se chamava Josué? Qual era o nome de Josué? Oséias. Oséias, exatamente. A palavra Oséias significa salvação. Tá bom? Salvação. E aí, Josué, o que significa? O que significa a palavra Josué? O nome Josué? Salvação do Senhor. Isso, agora só acrescenta do Senhor. Ou Jeová, ou Javé, ou Jeová, é a salvação. Ou a salvação do Senhor, ou Jeová é a salvação. Então, dando esse acréscimo. E quem muda o nome de Oséias para Josué? Quem foi o instrumento que, né, foi o vaso que deu essa direção a esse servo? Vocês se lembram? Irmão? Se eu não me engano, foi Moisés. Exato, Fê, exato. Então, e a palavra, né, como a gente mencionou, Josué vem salvação do Senhor, e no grego, irmãos, olha só que interessante. Então, no hebraico, Josué é o Senhor salva, ou o Senhor é a salvação, ou salvação do Senhor. E Jesus, irmãos, o que significa Jesus? É a mesma coisa. A mesma palavra, o mesmo nome que está em grego, que é Jesus, que é o Senhor salva, ou a salvação é do Senhor, ou a salvação do Senhor. Assim é a palavra Josué no hebraico, Josué no hebraico, e Jesus é no grego, tá bom? Então, o livro, ele representa um período de 31 anos de liderança, tá bom? E o autor, como a gente viu, é o próprio Josué, provavelmente. Não tem, assim, uma menção direta, mas a gente nota de forma indireta, com exceção dos últimos versículos, tá, meus irmãos? Com exceção dos últimos versículos, que é óbvio, né, que fala da morte dele. E aqui ela registra, né, como a gente já viu, a conquista da terra e a fidelidade da aliança de Deus se cumprindo nesse povo. Meus irmãos, eu amo esse livro, porque além de ser um livro que nos desafia, é uma geração que me deixa, assim, eu diria, irmãos, com um desejo, né, de participar de uma geração assim. Nós não sabemos, irmãos, que tipo de geração ou povo a gente vai cuidar. Isso está além da gente, tá? Até falando aqui, abrindo um parênteses pastoral, tá bom?
Moisés, o grande líder de Israel, foi o pastor que pastoreou uma geração de derrota. Josué, de contrapartida, uma geração de conquista. Davi pastoreou uma geração de conquista, liderou uma geração de conquista. Jeremias, o grande profeta de Israel, o grande vaso do Senhor, liderou uma geração de derrota. Então, que tipo de ministério Deus nos dará? Pode ser que Deus te dê uma igreja de conquista, como Deus possa te dar uma igreja de derrota. Pastor, eu prefiro a turma de Josué. Eu também. Mas aqui é uma pauta que não compete para a gente. Estou falando isso, irmãos, com toda a humildade, viu? Porque nós temos, assim, muitas vezes, critérios de medir sucesso, né? Não, se o pastor tal faz tal coisa, e se eu fizer, vai dar certo. Não necessariamente. Porque são povos distintos, são famílias distintas, são realidades distintas, são corações distintos. São rebanhos distintos. Agora, o que eu posso afirmar sem medo de errar é, se nós fizermos o nosso melhor, seremos recompensados. Independente do contexto em que estivermos seguindo. Bom, falando isso, porque essa geração aqui é uma geração maravilhosa, tá bom? O cenário geopolítico, né? Aqui, leia para nós, Diego, por gentileza. O cenário geopolítico, o vácuo de poder. Contexto: antigos vassalos do Egito. 1400 a.C. O poder egípcio deteriorou-se, permitindo a invasão. Estado político: cidades, estados independentes e fortificados. Demografia: mistura de heteus, amoreus, cananeus e jebuseus. Ou seja, aqui é um pequeno mapa, né, meus irmãos? Aqui o notebook ele me fez errado, o Rio Jordão é aqui, né? Exatamente aqui, né? Então, faça essa leitura aqui. E aqui é um pouco das cidades, né? Qual a diferença de um cidade-estado, irmãos, e de uma nação? Vamos lá. Aqui, Canaã estava repleto de cidades-estados. O que é uma cidade-estado? Vamos lá. Vamos começar pelo começo. O que é uma nação? O que é uma cidade-estado? E o que é uma tribo, por exemplo? Percebam, Abraão vem para cá como um semi-beduíno. Ele era o quê nesse momento aqui? Ele era um grupo, mas ele se classifica como uma cidade-estado, por exemplo? Não, por que não, Beatriz? Por que não, Diego? Porque ele estava começando, pastor. Quando ele começou, que Deus chamou ele não era uma nação. Então, é bem curioso isso, né? Na última aula nós falamos a diferença de nação e de país, lembram? Trabalhamos sobre essa questão, que não necessariamente uma nação tem um território, mas todo país tem um território, tem leis. Então eu falei muito sobre isso, expliquei inclusive sobre os ciganos, o povo judeu, que é uma nação dentro de um território. Aqui nesse episódio, Abraão, quando ele vem para cá, e ali nascem os demais patriarcas e assim vão crescendo, eles eram uma família, que poderíamos dizer que eles se tornam uma nação. Aonde? Lá no Egito, né? Aqueles 70 e poucos que vão para o Egito, opa, já é uma grande família, 70 e poucos é uma grande família, é uma vila. Já é o começo de uma nação. Mas lá em Gossém, no delta do Nilo, eles se estabelecem como um povo. Agora eles vêm para cá e realmente conquistam Canaã e se tornam, né, agora sim, uma nação propriamente estabelecida e, vamos dizer assim, né, um país, né, país de Israel. Poderíamos dizer dessa forma. O que é, então, uma cidade-estado? Uma cidade-estado é esse grupo que tem a sua cultura, que tem as suas tradições, tem os seus costumes, que está estabelecido num lugar e que tem as suas próprias leis e que tem os seus próprios costumes. E uma cidade-estado geralmente não se interfere em outra cidade-estado. Quer ver um exemplo, irmão? Jericó. Lembra que Jericó era uma cidade, muralha, tinha muralhas, tinha paredes, tinha
tinha uma fortificação. Então, ali é uma cidade-estado. Uma cidade-estado já é uma coisa muito significativa. Aqui nós estamos lembrando que Israel, quando eles vêm para conquistar Canaã, eram várias cidades-estados. Né? Eram várias cidades-estados. E os filisteus estavam aqui. Curioso que os filisteus, eles eram um povo, né? Vocês verão mais para frente, que possivelmente saíram lá da Grécia, e eles vêm para cá. Em algum período, né, que a gente não sabe dizer exatamente, eles ficam aqui, eles se estabelecem na margem, né, aqui do mar Mediterrâneo, e são 5 cidades, e cada cidade tinha o seu governador, mas não tinha um rei que governava sobre as 5 cidades. Interessante, né? Então, vocês verão que em algumas cidades, estados, há reis, outras não têm reis, são governadores. Então, percebam, foi nesse contexto de pluralidade. Agora, por que aqui é um vácuo de poder? Porque um pouco antes, o Egito, ele dava as cartas nessa região. E é muito fácil de vocês lembrarem disso. Por quê? Lembra que nos dias de José, o Egito foi o único lugar que teve comida para o mundo? O Egito ficou muito próspero, muito rico. Então, todas essas cidades aqui acabavam tendo uma certa dependência do Egito. Mas aí vem o episódio da libertação. E esse episódio da libertação enfraquece o Egito. E no momento que enfraquece o Egito, agora essas cidades-estados, elas estão soltas. Elas estão com mais força e mais poder. Porque agora o Egito, ele tem que se preocupar apenas de se reerguer. Como que ele vai cuidar de outros lugares se ele não pode nem cuidar de si próprio? Porque um tal de Moisés, com um cajado, arrasou lá o Egito. Entenderam? Então percebam, era um vácuo de poder. E no vácuo de poder, irmãos, se torna uma questão mais tribal ainda. Porque quando tem alguém que domina, ainda as pessoas aceitam certas, vamos dizer assim, certas obediências, certos critérios. Mas quando você não tem quem domina, ali cria-se, né, essa situação um pouco mais antagônica, tá bom? Tudo bem? Então, uma cidade-estado, na realidade, ela não é um país. Porque, olha só, o que determina qual é a diferença de um país, ou vamos chamar agora, de uma nação como um país, para uma cidade-estado? Uma cidade-estado que se une com outra cidade-estado e que se une com outra cidade-estado, e ali eles elegem um rei para governar sobre todos eles, aí virão um país. Está entendendo? Precisa da figura do rei, centraliza. Podem ver que agora, quando Canaã é estabelecida aqui, se torna a nação de Israel. O que foi a nação de Israel, senão a divisão das 12 tribos, unidas debaixo do que? De uma liderança. Então, mesmo que não tivesse um rei ainda, tinha a figura de quem? De um juiz, que a gente vai ver no livro de Juízes, tá bom? Pode ver que Josué é um grande general e ele faz um papel também aqui, praticamente, de juiz. Mas, tá, pastor, o senhor não disse que tem um rei que governa sobre todos? Tem. E quem era o rei de Israel, meus irmãos? Nos dias de Moisés e nos dias de Josué. Quem era o rei de Israel? Josué, não é? Hã? Deus. Deus. Josué era só um general. Era o general de Deus. Por isso que é uma nação? É uma nação. A pastor não tem a figura física de Deus, de rei, mas Deus, ele queria ser considerado sempre pelo seu povo como rei dessa nação. Tá bom? Beleza? Tudo bem? Explicou? Miriam, pode fazer a pergunta. A pastora, é que eu não entendi, essa cidade-estado, o que seria? Seria um estado ou uma cidade? As duas coisas juntas. As duas coisas juntas. São Paulo é um estado. E São Paulo tem várias cidades de São Paulo. Isso. E ali, cidade-estado, era um estado
com várias cidades? Não, você vai compreender perfeitamente. O estado de São Paulo está debaixo de alguma liderança maior? Ele está debaixo de alguma federação? O prefeito, né? Não, eu digo assim, o estado de São Paulo, ele pertence a alguma federação? Ele está unido a outros estados e ele presta, vamos dizer assim, presta contas a um presidente desses estados? Agora imagine o seguinte, Miriam, nós somos o estado de São Paulo, mas nós somos uma cidade-estado? Não, porque nós, São Paulo, como estado, ele pertence à nação do Brasil, ao país do Brasil. E a sede é onde? Distrito Federal. Que ali tem o presidente da República, que preside sobre todos os estados. No nosso caso, né, como república, né, Miriam, e como democracia, nós não temos a figura do rei, nós temos a figura do presidente, que é nomeado, não é? Então, uma cidade-estado, Miriam, é como se São Paulo, ela se desvinculasse de todos os outros estados brasileiros e, a partir de uma certa data, ela falasse assim, não, nós cuidamos de São Paulo e todas as riquezas nossas ficam para nós, e etc e tal, entendeu? E Brasília não tem mais nada a ver conosco, Rio de Janeiro não tem mais nada a ver conosco, Minas Gerais, a irmã que está em Minas Gerais aqui, a irmã Sônia, não tem nada a ver mais conosco, mas não é assim que funciona. Então, a cidade-estado seria exatamente isso. Por exemplo, Miriam, Jericó, olha só, Jericó, ela tinha suas leis. E ela não tinha nada a ver com os filisteus, que tinham as suas leis. Então, se um rapaz aqui dos filisteus fosse lá em Jericó e aprontasse, ele ia ter que pagar com as leis de Jericó. Ah, mas está pertinho, pastor. Não importa, eram cidades-estados. Eles eram separados, podendo ou não ter rei, entendeu? Quando Israel conquista todas essas regiões, Miriam, aí vira uma nação, vira o país de Israel. Por quê? Porque agora as tribos, elas se unem, todas elas, não são 12 tribos? E aí, quem é que manda nessas 12 tribos? É Deus. E quem é o representante de Deus aqui? Ora é o sacerdote, ora é o juiz. Entendeu, Miriam? Então, são detalhes que fazem parte, né, da história, tá bom? Tudo bem? Esclareceu, Miriam? Esclareceu, irmãos? Alguma dúvida mais? Não? Então, continuando aqui, Diego, leia para nós, né, continuando aqui. Aqui. Perfil do inimigo, religião e moral. El, tirano, sensual e sanguinário. Baal, senhor do céu, chuva e vegetação. Anate, Astarte, deusa do sexo e guerra. Moloque, sacrifício infantil. Veredito, uma cultura de violência, prostituição sagrada e sacrifício infantil. A terra estava infestada de idolatria. Irmãos, nos dias de Abraão, esses deuses já eram cultuados, adorados, e esses povos já faziam atrocidades imensas. Deus, inclusive, fala, Abraão, seus descendentes ficarão no Egito, porque a minha ira ainda não chegou ao máximo contra os cananeus, mas vocês vão ficar no Egito, e quando vocês voltarem do Egito, eu vou puni-los. A minha ira será derramada sobre eles. Nos dias de Josué e Caleb, os deuses cananeus eram altamente adorados e as práticas eram das mais cruéis. Na aula de geografia, a gente até trabalha um pouco sobre isso, quando a gente fala um pouco sobre os achados arqueológicos dos cananeus. Só para vocês terem uma ideia, os cananeus, algumas dessas nações-estado, cidade-estado, quando eles iam construir uma casa, na fundação principal, eles sacrificavam o seu primogênito. Então, hoje, os arqueólogos, quando eles vão para Israel, nessa região, eles têm ali achados que datam esse período dos cananeus, tem ossadas de crianças, de bebês, nos fundamentos da casa.
Pensem nisso, meus irmãos. Um povo que chegou a esse ponto. As práticas e os pecados e as religiões deles eram religiões que eram todas voltadas à idolatria, mas não somente isso, a promiscuidade, a sexualidade e, inclusive, sobre sacrifício. Moloque, por exemplo, era essa figura em que se tinha fogo, né, por dentro. Algumas biografias vão dizer que mãos saíam para fora assim, colocavam a criança como sacrifício e os sacerdotes de Moloque traziam para dentro e queimavam. Coisa horrorosa, meus irmãos, coisa horrorosa. E eles faziam tudo isso para quê? Para que esses deuses os abençoassem. Por isso que Deus, quando amaldiçoa os cananeus, é de uma forma muito veemente, porque realmente eles eram muito, mas muito cruéis. E quando nós olhamos agora, né, a libertação do povo de Deus, destruindo o Egito, eles não se quebrantam. Os próprios habitantes de Jericó ficam com medo, mas também não se rendem ao Deus de Israel. E podem ver que somente os gibeonitas que fizeram aquela artimanha de enganar Josué. Em outras palavras, os gibeonitas de todos eram os mais, vamos dizer assim, os mais simplesinhos. Então eles eram povos muito cruéis. E olha só que curioso, meus irmãos. Baal, que a gente vai ver acompanhando lá no Velho Testamento todinho, é o Deus da prosperidade, tá bom? No slide que eu passei para vocês do professor Fabiano, a gente vê lá nos slides dele uma coisa muito curiosa, que são as definições melhores de tudo isso que acontecia aqui. Então, se você quiser saber mais depois, dê uma olhada, porque não vai dar tempo para a gente ver o slide, né, todinho do Fabiano, tá bom? Mas vou mostrar aqui rapidamente para vocês, ó. Vou passar aqui rapidamente, só para vocês terem uma noção. Olha só. No slide do professor Fabiano, que tem mais detalhes, né? Quando vai falar agora aqui sobre essa questão, né, dos ídolos, olha só que cenário religioso, ó. Esse El era um Deus supremo. Poemas ugaríticos relatam acerca das ações cruéis, tirânicas e sanguinárias do povo. Também fala da prostituição espiritual por meio da sensualidade incontrolável. Então, El era um deus, né, cultuado pelos cananeus, e eles tinham essas crueldades. Baal era o filho de El, seu sucessor, dominava um grupo de cananeus e era considerado o senhor do céu. E era o Deus da chuva e da vegetação. Por que Baal foi tão adorado pelo povo de Deus em todo o Velho Testamento? Porque essa influência cananeia se manteve na história do povo de Deus durante séculos. Porque, irmãos, olha que interessante. Hoje, quando a gente tem alguma privação, quando a gente tem alguma dificuldade, o que a gente faz? A gente vai buscar Deus, não é assim? E a gente começa a orar, e como nós temos promessas de que Deus foi o Deus da provisão para Abraão, a gente começa até a usar o nome, né, de Jeová Jiré, ó Deus da provisão, me socorre. Nós que conhecemos todos os livros bíblicos e temos o livro ali de Malaquias, nós que realmente amamos a obra de Deus, dizimamos e ofertamos, dizemos, Senhor, honra o teu servo, abre as portas, janelas do céu, não é assim? Mas no Velho Testamento, Baal, por ele ser muito adorado aos cananeus, o povo de Deus foi influenciado por Baal. Porque Deus, como diz aqui, o Senhor dos céus, ou seja, quem manda chuva, quem dá prosperidade para a terra é Baal. Então, quando o povo de Deus queria vencer a guerra, eles oraram ao Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Mas quando eles estavam com dor de barriga, porque a colheita foi fraca, o povo de Deus começava a pedir, ó Baal, me abençoa. Estão entendendo? E por isso que a gente vai ver nos demais livros históricos de Josué, principalmente de Reis e Crônicas, Deus descendo o sarrafo, né, para não dizer descendo o cajado no povo, porque o povo ia consultar a Baal. E a tribo do norte foi a mais corrupta nesse sentido, mas não só a tribo do norte. Muitos sacerdotes e profetas se desviaram também.
Então, meus irmãos, Baal foi uma praga que ele só vai ser acabado, a Baal só vai ser exterminado, sabe quando? No cativeiro babilônico. Porque, irmãos, pensem bem, por séculos Baal continuou sendo arrastado na vida desse povo, né? E a Nath aqui, ó. Quem era a Nath? Era a irmã de Baal, ela estava entre as 3 deusas protetoras do sexo e da guerra, e ao mesmo tempo havia prostituição espiritual e sacrifício de crianças, a Nath. E Asterote, ou Astarote, ou Aserá, eram esposas de Baal e também deusas do sexo e da guerra. Então, também nos cultos pagãos, eles faziam orgias, ou seja, era todo tipo de depravação, meus irmãos. Então, por isso que Deus, quando ele realmente castiga esse povo, ele realmente castiga, mas antes de castigar, eles tinham enviado já, né, os seus servos, e principalmente as mensagens dos servos, mas eles não quiseram dar ouvido. E antes de passar a palavra para o Diego, meus irmãos, percebam que Baal só muda de roupagem, tá bom? Hoje, o Baal, eu poderia dizer que ele é apresentado no meio protestante como a prosperidade, tá bom? Hoje, Baal só mudou a roupinha. Era um ídolo, e hoje é outro ídolo, invisível, mas a quantidade de irmãos que está dentro das igrejas evangélicas, para nossa vergonha, não é porque querem servir a Deus, é porque querem as bênçãos de Deus. Porque na hora que Deus tirar as bênçãos, eles desviam, vão para outro lugar. Porque o intuito deles não são Deus, e sim os presentes que a mão de Deus dá. Fica aqui a minha denúncia, meus irmãos. Está para nós hoje do que a prosperidade é vista no meio do protestantismo. Jamais era para nós, protestantes, aceitarmos alguma coisa assim. Por quê? Porque Jesus não ensinou isso, os apóstolos não ensinaram isso, a igreja primitiva não ensinou isso, e essa praga entrou no meio da igreja e está aí, ó. E as pessoas estão achando que é normal. Não é normal, tá bom, meus irmãos? Não é normal. Pastor, e quando Deus abençoa? Meus irmãos, não tenha dúvida, nós somos um povo inteligente, próspero e abençoados, mas o nosso coração está em Cristo e no seu reino. E tudo que temos é para a glória dele. E se um dia Deus fizer conosco o que fez com Jó, bendito seja o nome do Senhor, porque viemos nu, voltaremos nu. Então, meus irmãos, que a gente possa aprender com a Bíblia e com todos os servos de Deus, tá bom? Porque podem ver, né? Nós ocidentais, e aqui também o povo oriental, viu, meu irmão? Não pense vocês, irmãos, o diabo... Irmãos, guarde isso. Qual é o maior concorrente, né, de Jesus? Qual é o ser que mais disputa com Jesus? Talvez você diga, é o diabo. Não, não é o diabo não, meus irmãos. É Mamon. Pode ver que o próprio Jesus disse que nós não podemos seguir a 2 senhores. Falando dele próprio e de outro senhor, ele diz, porque se nós seguimos a Deus e a Mamon, quem era Mamon? Era o Deus da prosperidade, meus irmãos. Que era nos dias bíblicos, nos dias do Novo Testamento. Então, o maior concorrente de Jesus é a riqueza. E o diabo sempre soube disso. Irmão, o maior concorrente de Jesus não é o diabo, tá bom? Não é o diabo, não. O diabo sabe que ele perdeu já essa batalha. São poucas pessoas que querem seguir o diabo por si só. As pessoas querem prosperar, enriquecer. Então, é Mamon. Nos dias de Jesus, ele chamava de Mamon. No Velho Testamento, nos dias dos cananeus, era Baal. Por séculos foi Baal. Tá bom, meus irmãos? Diga, Diego. Pastor, eu tenho uma dúvida na questão da... Na verdade, isso aí já é uma dúvida que me segue há um tempo. Eu queria saber sobre essa questão dessa frase que Deus fala. Porque desde Abraão, no capítulo 15, quando ele chama Abraão lá e fala para Abraão contar as estrelas, ele fala uma frase no versículo 15, ele fala assim, versículo 14, mas eu castigarei a nação que os escravizar e por fim eles sairão de lá com grande riqueza. Você, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado em idade avançada.
Depois de 4 gerações, seus descendentes voltarão a esta terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar o meu cativo. Desde Abraão ele falava isso. Essa frase aqui, que Deus fala com Abraão, é uma questão de pedagogia, porque era certo que isso ia acontecer, mas ele estava revelando a Abraão, ou essa deixa de Deus falar assim, o pecado deles eles pecam, mas ainda não a ponto de me provocar ira. Ele estava dando oportunidade para aquele povo se converter. Exatamente, Diego. Diego, Abraão foi um figurão que foi habitar nessa região e o nome de Abraão ficou famoso. Pode ver que Abraão prospera, Isaac prospera muitíssimo e Jacó também. Qual é a mensagem que Deus estava dando já aos cananeus? Com Abraão e os patriarcas. Se arrependam. Podem ver que ninguém podia com eles, nem os próprios egípcios. Quando tanto egípcios quanto filisteus, quando tanto Abraão quanto seus filhos vai dar aquelas rabiadas que cometem pecado de mentira, pode ver. Deus mostra, não mexe, é meu profeta. Todo mundo sabia. E essa mensagem, essa palavra de Abraão, com certeza era algo que Abraão... Diego, o evangelho, como diz Gálatas, foi pregado a Abraão. Abraão era um pendão do evangelho ali. Entendeu? Era um testemunho do Deus poderoso. Pastor, mas eu não vejo Abraão subir num pináculo e pregar para os cananeus. A vida de Abraão era uma pregação. O altar. A vida de Isaac era uma pregação, e os altares. E Jacó? Jacó foi o grande exemplo de um desviado que se converte, que Deus teve misericórdia, pode ver. Então, a mensagem deles foi uma mensagem onde Deus fez com que o nome do Senhor fosse glorificado por toda essa região. E quando o próprio Abraão recebe essa instrução, não pense você que essa mensagem já não tinha chegado aos cananeus, mas é aquilo, Diego, sabe, aquilo que isso foge de nós, tá, Diego? Poderíamos dizer, então, que se Abraão tivesse pregado mais, o povo teria se convertido. Então, você entende que nessas horas a gente só se cala, né? Eu não vou culpar Abraão, irmãos. Como que eu vou falar que Abraão errou? Pai da fé, entendeu? Isaac e Jacó. Pode ver que Deus não doura a pílula para nós. O único que pisou na bola feia foi Jacó e os filhos de Jacó. E Deus mostra. E eles pagam um preço alto, não é? Todos eles. Podem ver que o primogênito de Jacó, por ter se deitado, né, com a concubina do pai, ele perde a primogenitura. E os outros, logo na sequência, por ter cometido o delito, perdem a primogenitura. A primogenitura vai para Judá, por quê? Porque Judá também ia perder a primogenitura. Onde eu deduzo, isso eu deduzo, tá, Diego? Que Judá resgata a primogenitura. Sabe como foi? Quando ele vai buscar agora José. Ele se arrepende. Ele, de homem vil que era, ele aprendeu que o pecado nos encontra. E quando ele vai para Jacó, ele diz, não, pai, eu assumo, e se der tudo errado, o senhor pode sacrificar os meus filhos. Ou seja, ele mostra, e quando ele está lá no Egito, que dá tudo errado, que José cria aquela estratagema, né, de capturar, né, Benjamim, os irmãos vão diante de José e falam, não faça isso. Um dia atrás ele foi indiferente, ele vendeu o irmão, agora ele se coloca na brecha. Olha lá a primogenitura, entendeu? Olha ele restaurando o altar. Perceba, Diego, os cananeus, a mensagem dos patriarcas, a mensagem de Israel sendo próspera lá no Egito, o povo de Abraão, era uma mensagem poderosa para esse povo. O Egito dava as cartas aqui, não era? E quem era o governador do Egito que dava as cartas aqui? Um tal de José, bisneto de Abraão. É o chefão do Egito. Estão entendendo? Percebam que a nossa pregação, ela tem muito mais poder quando o nosso exemplo é lapidar. Por isso que alguém já disse, né, que a sua mensagem ela é tão grande, ela é tão alta, porque ela diz muito mais com as suas atitudes do que as suas palavras. É que o poder do testemunho.
Porque eu posso até pregar muito bem, mas se eu dou um péssimo testemunho, eu jogo tudo no chão e ramelo. Porque eu estou dizendo para todo mundo, olha, eu sou por fora bela viola, mas por dentro pão bolorento. Mas quando as minhas ações são ações dignas de um testemunho verdadeiro, o meu testemunho diz muito mais alto do que as palavras, ao ponto que mesmo que eu fale, o exemplo diz mais alto. Ou seja, eu não escuto muitas vezes a sua voz ou o seu som, mas eu vejo os seus atos. Eles dizem muito mais alto do que as suas palavras. Que Deus nos ajude, né? Entendeu? Então, Diego, é isso mesmo. Os cananeus estavam tendo tempo para se arrepender. Se arrependeu? Não. Agora, olha só, 40 espias vão até Jericó. Está tudo errado. O povo de Deus está sendo sustentado por 40 anos no deserto. A gente tem que lembrar, irmãos, que o deserto aqui, ó, do Sinai é aqui, ó. Aqui. Pertinho deles. E aí chegavam mensagens, Diego. Imagina aqui os amorreus, heteus, cananeus, jebuseus. Percebam que até todas essas cidades, estados, chegavam e falavam assim, ó, passei lá no deserto, estava indo para o Egito, vi um negócio esquisito, uma coluna de fogo, que não se apaga a noite toda. Clareia aquele povo. Ah, você está falando de quem? Estou falando do povo de Israel. Ah, eles já estão lá há 30 anos. Mas que coluna é aquela? Aquela coluna é Deus. Que Deus? É o Deus de Israel. O Deus de Abraão. O Deus que destruiu o Egito. Percebam, meus irmãos? E aí vinha outro e falava, você não viu nada, passei de dia, tinha uma nuvem. Um calor medonho no deserto. E lá uma nuvem que cobria aquele povo. E vocês não sabem, aquele povo está lá, como que eles vivem? Tem um tal de maná que eles comem. É assim ou não foi? Entendeu? A mensagem. E agora eles estão para conquistar a terra. E como que estavam aqui os habitantes de Jericó? Os habitantes de Jericó estavam morrendo de medo. Porque, comparando Jericó, que era uma nação-estado, com o Egito, que era um império, Jericó era uma pulga. Então, percebam, é isso, Diego. Agora, o coração, quando é um coração cauterizado pelo pecado, Diego, só Deus pode mudar. Né? Tá bom? Respondeu, Diego? Joia? Então, irmãos, os deuses cananeus, né? O livro, o texto trabalha bem e assim, a gente não vai ter tempo de secar, mas é isso, tá bom? O povo era um povo idoso e cruel. E detalhe, eles queriam também a morte de Israel, tá, meus irmãos? Última coisa, irmãos, quando uma nação quer destruir outra nação, aí entra numa pauta que eu gosto de chamar que é a pauta divina, tá bom? Isso na história da humanidade, tá, meus irmãos? Quando você vê alguém querendo destruir uma família, ele não está brigando mais com uma família, ele está brigando agora com Deus. E quando alguém está querendo destruir uma nação, aí está brigando com Deus. Por isso que na história da humanidade, quando um povo tenta dizimar outro povo, mesmo que num primeiro momento esse povo triunfe, chega uma hora que o próprio Deus extirpa. Ou por fenômenos naturais, ou por outras nações que destroem aquela nação. Guardem isso. Agora, olha que curioso, quando uma nação não tem esse princípio de querer extirpar outras nações, mas eles só querem conquistar e etc e tal, muitas vezes, eles, na história da humanidade, eles são longevos. Tem algumas nações assim, não tem? No mundo? Que tem milhares de anos. É porque eles nunca quiseram destruir o outro. Porque quem quis destruir o outro arrumou uma briga com o Criador das pessoas. Guardem isso. Interessante, né? Isso é até ótimo para a gente não ter ódio de ninguém. A gente não deve. Mesmo que a gente se sinta injustiçado. Por isso que quem peleja por nós é o Senhor. Tá bom? Beleza, meus irmãos? Então, ó, a estrutura literária do livro, a gente vai parar aqui, vamos para o intervalo, a gente volta em instantes. Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Não? Pastor, só um aqui rapidinho. O Egito, ele já era uma cidade, antes de tudo, ele já era uma cidade forte, mas toda a riqueza dele veio por conta do povo de Deus que estava lá ou não? Pode-se dizer assim ou não? Não necessariamente.
Não, né? Não. Aquele episódio, sim. Aquele episódio, Deus salvou o Egito para salvar os hebreus e para abençoar as outras nações. Sabe aquelas coisas que Deus faz e muitas vezes ele usa um servo para mostrar a glória dele? Mas o Egito sempre foi próspero, Diego. Você vai lembrar que nas aulas de geografia, logo depois que o Alto Egito se une ao Baixo Egito, né, eles criam ali um império, o Egito sempre foi próspero. Teve altos e baixos, momentos de dificuldade e momentos de crescimento. E até teve um período de aproximadamente 100 anos que a dinastia egípcia foi conquistada pelos Ixos, né, que são os pastores, né, os reis pastores, que alguns vão até dizer que são os hebreus, mas a gente sabe que não eram os hebreus. Mas olha que interessante, os egípcios sempre foram prósperos. Agora, no momento em que Deus quis mostrar a glória dele por Egito, ali Deus usou quem? O seu servo, e aí prosperou muito. Então, a gente não pode atribuir que o Egito foi próspero por causa do povo de Deus, mas que, de fato, o povo de Deus abençoou o Egito. Mas também a gente tem que admitir que o Egito também foi uma bênção para o povo de Deus. Lembro que nas aulas de geografia, principalmente geografia 2, quando eu falo sobre o Egito, chegaram aquelas 70 e poucas pessoas, eles eram o quê? Tribais, né? O único piedoso ali era o pai, que era Jacó e José. O resto era tudo desviado. Ou seja, eles eram um povo da promessa, mas não viviam em aliança. E lá no Egito, os egípcios eram um povo que valorizava hierarquia, valorizava o estudo, valorizava a família, valorizava principalmente essa questão do respeito familiar, a educação. Então, quando o povo hebreu vai para o Egito, eles aprenderam com os egípcios. E juntos cresceram, um abençoando o outro. Por isso que, inclusive, o nosso irmão Ellison, né, eu não mencionei na última aula, mas ele vai dizer que o motivo pelo qual o povo de Deus se tornou escravo no Egito é porque também eles prosperaram tanto lá no Egito que eles começaram a praticar algumas práticas do Egito. É mais ou menos assim, meus filhos, vocês estão aí agora, né, adorando o chacal, entendi. Estão gostando de adorar os ídolos dos egípcios, é como se Deus, segundo o Ellison, tá? É como se Deus agora os levantasse, né, novos faraós para castigá-los, para que eles se lembrassem da sua origem e de que eles não eram dali. Entendeu, Diego? Tá bom? Beleza, Diego? Beleza, irmãos? Mais alguma pergunta? Não? Vamos para o nosso intervalo? Fechou. Então vamos lá. Então, vou parar aqui a gravação. Vamos para o intervalo.